Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Eu sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu desejo que o teu dia venha acompanhado com a comunhão com o Senhor, as consolações do seu Espírito e a bênção completa que a vida e a presença de Jesus traz para o seu povo em toda a terra. Hoje nós vamos ainda falar um pouco mais sobre oração, porque é um ano para orarmos, buscarmos, clamarmos, aguardarmos e descansarmos, sabendo que o nosso Deus está cuidando de cada uma das causas que nós temos apresentado diante dele, sabendo que ele tem um desejo profundo de nos dar vitória em tudo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, quaisquer que sejam elas. E eu desejo que essa convicção que está no meu coração chegue ao seu coração com a certeza de que Deus ouve o seu povo e que Deus se importa e que Ele vai responder, vai enviar respostas. Com certeza, queria animar o seu coração nesse sentido. Nossa reflexão hoje está no Salmo de número 55, alguns versículos. Ele vai dizer no versículo 1: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Versículo 2: ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Versículo 17, ele vai dizer: à tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Versículo 22, entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então nós temos vários versículos nesse Salmo de número 55 e nós vamos falar de oração. Como eu já falei anteriormente, é um ano para orarmos mais, buscarmos mais, aguardarmos mais e também descansarmos ainda mais, sabendo que o Senhor nos ouve, se importa e Ele tem sim um compromisso com o seu povo e Ele enviará a resposta de paz para o teu coração, para a tua família, para a sua igreja, sua comunidade, lá no seu ambiente de trabalho, na sua vida pessoal, qualquer que seja a necessidade. Eu queria animar o seu coração a que você possa orar. Eu também. É um ano que eu estou tentando orar mais, buscar mais, fazer lista de oração e aguardar resposta, porque o nosso Deus é fiel e generoso. Ele com certeza nos enviará a sua resposta no tempo oportuno, ou seja, na hora certa. Enquanto muitos crentes desejam sinceramente investir tempo em oração, poucos de fato o fazem. Muitas vezes falta disciplina espiritual em nossas vidas. Deus fez da oração prioridade, orientando seus filhos a orar primeiro, com frequência e sempre. Portanto, a oração deve se tornar prioridade para nós também. As Escrituras falam repetidas vezes da importância da oração. Paulo nos manda orar a respeito de tudo. Os cristãos devem fazer com que suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Além disso, eles são admoestados a orar com regularidade e frequência. Davi prometeu ao Senhor: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz, como foi já citado aqui no Salmo 55, 17. Jesus orou por longos períodos de tempo, especialmente quando tomava decisões importantes. É bom lembrarmos que quando Jesus tinha um dia muito cheio, ele levantava pela madrugada para que o seu dia assim começasse com suas orações, ouvindo ao Pai, falando ao Pai, recebendo o direcionamento do Pai,
para as escolhas e as decisões que ele precisava tomar logo em seguida. Jesus fez da oração um elo permanente, uma força para o seu ministério e uma tranquilidade para o seu coração, para que ele realmente tivesse um bom direcionamento em tudo que precisasse fazer. Vemos isso ao longo dos evangelhos e eu fico maravilhada porque Paulo, Pedro e tantos outros andaram nos mesmos passos, orando também, tirando longos períodos para orar, e nós precisamos também andar nos mesmos passos de Jesus, de Paulo, de Pedro e de tantos outros e outras que fizeram da oração uma prioridade em suas vidas diárias. É certo que quando enfrenta desafios e provações, o crente deve orar. Tiago 5,13 nos diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. É a orientação de Tiago. Em momentos de profunda dificuldade, a oração deve acompanhar. Paulo exortou os cristãos de Tessalônica a orar sem cessar em 1 Tessalonicenses 5,17, quando vai dizer assim: orem continuamente. Eu gosto particularmente de uma outra versão que também diz: orem sem cessar. É a palavra em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. A oração deve se tornar não apenas uma atitude do coração, mas um diálogo contínuo com o Senhor. Quando estiver orando, separe um tempo para se aquietar e ouvir as palavras de Deus, como diz o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E nós podemos buscá-lo, porque ele continua sendo Deus e ele sim pode resolver toda e qualquer dificuldade pela qual nós estamos orando, clamando, buscando e aguardando a resposta do Senhor. Jesus nos orientou a orarmos em Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Você pode estar indo lá em Lucas capítulo 18 e ler essa parábola do versículo 1 até o versículo 8. Eu já fiz áudio sobre essa oração e eu deixo essa recomendação porque é uma parábola sobre a perseverança na oração e numa confiança inabalável no Jesus que nos ensinou a orar, porque ele orava, buscava, aguardava e também recebia direção e certeza do que precisava fazer com a sua oração e a intimidade que ele tinha com o Pai. Eu já caminho aqui para a conclusão, ainda acrescentando que a oração deve ocupar um lugar no nosso coração. Ela também precisa de um lugar na nossa casa, na nossa agenda, no nosso dia a dia, e que nós devemos buscar e confiar que ela, sim, ela vai nos ajudar a alcançar o que nós precisamos, especialmente a confiança e a segurança de que Deus vai nos enviar a resposta em tempo oportuno, como eu já falei anteriormente. Para ajudar a tornar a oração uma prioridade, você pode utilizar um diário de oração, um livro devocional ou mesmo uma lista de oração, revisá-la com frequência. Compartilhe seu compromisso com os outros, tanto para incentivá-los a orar, como para criar uma rotina de oração com regularidade, com amor e também com alto compromisso de que isso vai nos ajudar a manter também as nossas emoções mais calmas, mais seguras e confiantes, porque o nosso Deus é o Deus que se importa, que envia respostas e que com certeza vai nos atender e nos abençoar. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Eu desejo que essa dinâmica espiritual esteja em nossas mãos, em nossos joelhos, em nossa mente, em nosso coração, em nossa agenda. Que Deus nos abençoe, um ótimo dia e também que haja tempo para orarmos e buscarmos o Senhor. Um grande abraço.